Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou agora há pouco com a imprensa, um dia após o anúncio do bloqueio de 31 bilhões de reais do orçamento e novas medidas também para equilibrar as contas públicas. O Alan Gani está aqui com a gente mais uma vez. Gani, o ministro falou a respeito do recuo em relação à questão do IOF, e ele falando que esse recuo vai gerar aí 2 bilhões a menos em um universo de 54 bilhões. Mas, de qualquer modo, ontem houve uma reação do mercado. Há alguma expectativa aí em torno da abertura hoje dos mercados e como é que vão reagir a essa recuada do governo, a essa volta atrás que o governo adota, Gani? Olha só, Nonato, economia a gente trabalha muito com a previsibilidade. Então, os investidores, eles topam o risco. O risco que eles não topam é o risco institucional, ou seja, a mudança da regra no meio do jogo. Portanto, essas idas e vindas aí do governo não é salutar para a economia. O estrago já está feito, gerou todo um clima de incerteza. É verdade que o governo, ele recua em relação, como expliquei anteriormente, à tributação dos fundos offshore e também do envio de dinheiro para contas no exterior, a sua própria conta. Mas outros aumentos de IOF foram mantidos. Mesmo em operações financeiras de crédito aqui dentro do Brasil, como também cartão de crédito, cartão de débito ou compra de moeda em espécie lá fora no exterior. Então, passa uma mensagem para a sociedade brasileira que há um esforço no aumento da arrecadação e não no corte de gastos. É verdade que houve todo um congelamento de 31,3 bilhões de reais, mas veja, Nonato, este congelamento ele é temporário. Então, houve tanto um bloqueio de despesas quanto um contingenciamento também de despesas, porque a arrecadação veio abaixo do esperado e o gasto subiu acima do esperado, mas, novamente, são congelamentos temporários. Não é que o governo reduziu o seu gasto estrutural. Portanto, é um aumento de imposto e não houve uma medida de fato de contenção de gastos. E aí, obviamente, que isso traz grande insatisfação para o mercado financeiro e para a população em geral. Pois é, por isso que se iniciou até com alguma expectativa quando se falou primeiro do congelamento, né? E depois veio essa expectativa aí de aumento de arrecadação. O Cristiano Vilela e a Deise Ciocari seguem com a gente aqui. Ô Vilela, diante disso, acho que essa fala do Gani, quando ele fala em previsibilidade, é fundamental, porque quando a gente trata de arrecadação, não dá muito para prever. Ela pode ser maior, pode ser menor, pode ficar na mesma. E aí é que falta a tal da previsibilidade nesse cenário, né, Vilela? Exatamente. Falta previsibilidade em todos os campos, seja na arrecadação, seja também nas despesas tanto públicas como nas despesas que são feitas pela iniciativa privada e que se veem impactadas diretamente por medidas como essa anunciada ontem e hoje, no sentido de aumentar os custos das operações, no caso agora das operações financeiras. O fato é que tudo isso traz um impacto para a economia, traz um impacto para o setor produtivo de uma forma geral, e o que se vê é um Estado, é uma máquina pública inchada, com uma dificuldade tremenda em promover corte de gastos, com muita dificuldade, muitas vezes se vê pequenas medidas pontuais, um congelamento aqui, um bloqueio ali, mas que de uma forma geral, isso não é nada perto do grande volume de anúncios de gastos promovidos pelo poder público. Gastos esses muitas vezes com um interesse claramente eleitoral, e outros gastos que demonstram talvez uma falta de sintonia entre a necessidade de um ajuste fiscal severo, de um ajuste fiscal racional e os interesses políticos, os interesses do ponto de vista eleitoral, especialmente em um momento onde o governo vem passando por baixos índices de aprovação e estamos aí há cerca de um ano do novo processo eleitoral. E aí, Deise, a gente pensando a longo prazo, se a situação fiscal do país piorar, novas tentativas e novos anúncios podem surgir.
Vão surgir, né, Soraya? Porque, como o Vilela falou, se a gente está 1 ano do pleito eleitoral e já está desse jeito, com essas medidas populistas, você consegue imaginar o que vai ser 2, 3 meses antes das eleições, né? A gente vai ver muito mais retórica populista, muito mais malabarismo retórico, né? E o ministro Fernando Haddad, ele tem se posicionado como um guardião da responsabilidade fiscal, mas o discurso dele está cada vez mais distante dessa realidade, né? E aqui no Brasil, dizer que vai cumprir a meta virou atingir a meta, né? A gente não precisa mais comprovar nada, né? Então, a economia brasileira, ela está sendo administrada de uma maneira contingenciada, né? Você corta ali, você aumenta aqui, mas o que prevalece é justamente esse malabarismo retórico, né? E aí o governo gasta mais, muito mais do que arrecada, e vai deixando sempre para o próximo governo, né? Então, por isso que a gente estava falando anteriormente aqui, a bomba vai sobrar para 2027, vai sobrar para o próximo presidente. E aí o que acontece é que o mercado percebe e os investidores percebem que a bússola econômica aqui no Brasil, ela não é econômica, ela é política. Ô Gani, vou te fazer uma pergunta, talvez nem se a gente sabe responder, né? Como que retoma essa confiança do mercado, né? Em meio à incerteza que já foi criada, apesar desse recuo, né? Essa desconfiança, como você vem apontando, já foi criada, o mal-estar já está feito. Seria medidas de cortes de gastos estruturais. É claro que o governo não vai nessa direção, ainda mais há praticamente 1 ano da eleição, mas seria reformas mais duras, não reformas populistas, né? Mas a gente está falando de reformas estruturais. E claramente essas reformas, Soraya, elas têm um ônus político. Então, por exemplo, falar de uma reforma previdenciária que é urgente na situação previdenciária do Brasil atualmente, a tal da desvinculação dos gastos, tanto de educação e saúde, com as receitas da União, algo que foi implementado lá no governo Temer, continuou no governo Bolsonaro e que é ótimo, porque não torna a despesa pública explosiva e também flexibiliza o orçamento. E aí este governo voltou, né, com essa vinculação dos gastos de saúde e educação com as receitas da União. E isso torna o gasto público muito grande. Enfrentar também a questão dos subsídios. Hoje há quase 500 bilhões de reais em subsídios. Então, começar um corte também de subsídios. Agora, evidentemente que essas medidas, elas são medidas duras, que você precisa de muita negociação com o Congresso Nacional, você tem um ônus com a sociedade e que pode aparentemente trazer um prejuízo, entre aspas, a curto prazo, mas é o que coloca o Brasil na rota do desenvolvimento econômico a médio e longo prazo. São medidas de um estadista, mas não de um populista. E é claro que eu não vejo há 1 ano do ano eleitoral isso sendo colocado em prática, infelizmente. Pois é, essa questão exata que eu queria trazer para os nossos comentaristas. O Vilela, começando contigo, dá para a gente imaginar que se possam tomar medidas amargas e que não sejam populares há 1 ano da eleição, à medida em que você anteriormente até disse, programa social você tem que fazer, desde que você tenha condições para isso. E aí não só na questão social, mas o Gani trouxe aqui outros detalhes que poderiam ser abordados pelo atual governo, mas seriam também do mesmo jeito impopulares. Você consegue imaginar isso em 2025 com eleição em 26? De forma alguma, Nonato. Infelizmente, a gente não consegue visualizar qualquer possibilidade nesse sentido, justamente por conta das práticas negacionistas do atual governo no que se relaciona à necessidade do controle do gasto público. O fato é que, desde o primeiro momento, ao longo desses 2 anos e meio, o governo tem dado sinais muito confusos para o mercado, para a sociedade, muitas vezes no sentido de demonstrar um descompasso, de demonstrar um verdadeiro negacionismo mesmo em relação a essas exigências de uma certa austeridade fiscal que nunca foi praticada ao longo desses 2 anos e meio. E justamente nesse momento, onde se avizinha o período eleitoral, onde se tem um governo que está com taxas reduzidas de popularidade, o que se vê é uma impossibilidade completa de que o governo venha agora a adotar esse tipo de medida.
O fato é que, primeiro, deve-se adotar medidas como essa, que venham a colocar ordem na casa, que venham a estruturar as finanças públicas, para aí sim o governo poder, num segundo momento, conceder determinados benefícios à sociedade, que são muito legítimos, são bastante adequados, mas não podem ser feitos de uma forma atabalhoada, não podem ser feitos a qualquer custo, até porque uma hora a conta chega e, ao fim e ao cabo, quem vai pagar essa conta somos todos nós, a população brasileira. Deise, você acredita que o governo, então, vai seguir por esse caminho ou pode lá na frente, de repente, não tão lá na frente, a longo prazo, né, determinar medidas mais drásticas com um aumento de impostos, por exemplo, em um ano eleitoral aí pela frente também? Não, impossível, Soraya. É completamente impossível. É um governo populista, tem características fortes populistas. Em nenhum momento, durante os 3 governos do Lula, né, em nenhum momento ele adotou medidas mais amargas em favorecimento de um crescimento, né? Não vou dar uma aula de história aqui, mas no Lula 1 ele surfou uma onda que vinha do Fernando Henrique Cardoso. No Lula 2 ali a coisa começou a decrescer, mas mesmo assim ele conseguiu eleger a Dilma Rousseff. E agora em Lula 3 ele está completamente perdido, né? O Gani falou aqui da necessidade das reformas estruturais, né? A gente tem aí a necessidade ainda da regulamentação da reforma tributária, que não acontece justamente pelo ponto que o Gani tocou aqui, né? Precisa de uma articulação com o Congresso Nacional que esse governo também não tem. Então existem muitas lacunas que esse governo precisa fechar e não consegue. A gente falou muito brevemente aqui, existe a possibilidade de começar a discutir uma reforma administrativa. Desde o início da discussão da reforma tributária, se falava da necessidade da reforma administrativa. A gente está mencionando muito incipiamente essa reforma administrativa aqui, né? Era impossível fazer uma reforma tributária sem administrativa. Não vai sair a administrativa, como até agora não regulamentaram a tributária. Então, o Brasil, quando a gente fala no Brasil, assim, sempre me vem na cabeça assim, uma coisa muito, um ruído, uma figura muito bagunçada, sabe? A gente não tem uma linearidade. Então, agora a gente está falando na reforma administrativa, mas ela só vai servir para uma pauta para o ano eleitoral, porque ela também não vai acontecer, o nosso Estado vai continuar obeso, inchado e ineficiente. Então, a possibilidade de medidas amargas para um crescimento, como o Gani falou, a médio e longo prazo, não existe. Aliás, médio e longo prazo no vocabulário do governo Lula são palavras que praticamente acho que eu nunca ouvi eles falarem, né? E a gente eu tenho a cabeça muito virada para análise de discurso, eu não lembro de ouvir palavras de médio e longo prazo, ou pelo menos elas não sendo colocadas efetivamente em prática. Alan Gani, o ministro Haddad também falou que as medidas não atingiriam as pessoas físicas nas modalidades de empréstimos consignados, o cheque especial, entre outros. E aí perguntaram para ele, tá, mas e a questão do IOF no cartão de crédito internacional para as compras internacionais, as transações internacionais? Ele disse, nós estamos equalizando isso, não chamou isso de um reajuste ou de um aumento, mas o fato é que o cartão de crédito e a conta internacional vão pagar mais IOF, não, Gani? Pois é, um jogo de palavras, né? A era do eufemismo em relação ao crédito, é claro que acaba encarecendo, porque você está encarecendo o custo para a instituição financeira. E aí a instituição financeira repassa na taxa de juros final. Então, olha que curioso, o governo, de um lado, ele flexibiliza o crédito consignado, então ele dá ali, né, aquela ilusão de que ficou mais fácil você tomar o crédito consignado com a garantia do FGTS, que aliás é o seu próprio recurso, e depois vai tributar este mesmo crédito consignado, porque está tributando a instituição financeira e, evidentemente, que a instituição financeira repassa isso na taxa, no preço final. Esse é o primeiro ponto. Em relação ao segundo ponto, Nonato, veja, a partir do governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, ele começou a adotar uma redução gradual do IOF para o cartão de crédito e o cartão de débito internacional, quando a pessoa faz uma viagem ao exterior. Então vinha caindo, né, de 6,38 para 5,38 o ano passado, 4,38 seria 3,38 agora em 2025 até zerar, seguindo a orientação dos países do OCDE. Para você fazer parte ali do OCDE, você precisa também zerar os impostos de operações financeiras internacionais. Então, o Brasil vinha nessa direção e, de repente, a gente dá um cavalo de pau e de 3,38 agora sobe novamente para
3,5%. Isso significa, Nonato, que numa compra no exterior, você vai gastar lá $100 num perfume, seja no cartão de crédito, seja no cartão de débito, na verdade não vai sair por $100 este perfume, vai sair por $103,50. E lembrando que isso não vale só para os Estados Unidos, mas para qualquer país do mundo, porque o imposto não é apenas no dólar, mas para qualquer moeda estrangeira. E esse aumento, Gani, o aumento do IOF para as empresas que dependem de importações, né, ou que realizam transações com fornecedores internacionais. E aí, como você disse, um dos efeitos imediatos seria repassar tudo isso para o consumidor. Exatamente, porque qualquer aumento de imposto, ele traz uma perda da atividade econômica. O que a empresa ela faz, né, num primeiro momento? Ela repassa no preço. Só que muitas vezes ela não consegue repassar integralmente no preço. Então você tem uma situação onde quem acaba arrecadando é o governo, o produto fica mais caro para o consumidor e a empresa ela está perdendo vendas. Por quê? Porque se fosse um preço menor, ela conseguiria vender mais. Por isso que a gente fala que um imposto, uma linguagem técnica em economia, ele gera um peso morto, porque ele acaba encarecendo o produto final para o consumidor, e aí eu estou falando, pode ser produto físico ou pode ser serviços, mas de alguma maneira encarece o produto lá na frente, encarece o crédito, encarece a mercadoria, o que quer que seja, e a empresa, por sua vez, também vai vender menos. No caso, por exemplo, de um banco, ele vai oferecer menos crédito. Quem acaba se beneficiando com essa situação é o governo. Agora, também tem que tomar cuidado, porque se você tributa muito, o que acontece? Pode ocorrer uma perda grande da atividade econômica e o governo, inclusive, perder a sua arrecadação por perda da atividade econômica. Nós estamos repercutindo aqui as medidas tomadas pelo governo, porque um dia após o anúncio do bloqueio de 31 bilhões de reais do orçamento e novas medidas, para tentar equilibrar as contas públicas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que alterações não afetam a grande massa e que o IOF cobrado atualmente é menor do que o do governo anterior. Seguimos aqui abordando esses assuntos e vamos ouvir um trechinho do que disse o ministro? Havia muita discrepância entre tratamentos diferentes. Quem tinha uma brecha, a gente fechou as brechas, né? Lembrando que esse governo provavelmente é o que tem as alíquotas mais baixas de IOF. Se você considerar as alíquotas praticadas ao longo de 4 anos do governo anterior, elas eram muito mais elevadas, né? Então nós entendemos como um movimento correto fazer essa adequação de redução, mas corrigindo as distorções. Durante a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a jornalistas, ele comentou sobre o contato que mantém diariamente com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Vamos ouvir. Eu converso com o Galípolo frequentemente e eu disse a ele que nós íamos tomar medidas em relação à despesa, em relação à receita, mas conforme eu respondi, a minúcia do decreto não passa pelo Banco Central. Então não há uma análise criteriosa, medida a medida, de decisões do presidente da República no Banco Central. Não é esse o procedimento. Alan Gani, eu estava acompanhando aqui a repercussão entre os empresários, alguns apostando que pode ter impacto na inflação, outros falando que é necessário aquele corte de gastos, corte de despesas e uma reavaliação da nossa economia, senão ela não se sustenta. Qual é a tua impressão depois de tudo isso? Eu concordo com esse grupo de empresários. Você precisa de um corte de gastos efetivamente para reduzir esse dólar, para ter menos impacto inflacionário, para reduzir essa taxa de juros, para também conter a inflação. Essas medidas, como o aumento do IOF, são medidas paliativas e que não trazem resultado a médio e longo prazo para a sociedade brasileira, muito pelo contrário. Obrigado, Alan Gani, fazendo aqui a análise dele também a respeito dessas medidas. Certamente seguiremos nesse assunto também durante a programação aqui do jornalismo da Jovem Pan.